Já na modernidade, a gente tem uma forma de filosofia bastante específica que parte de uma ruptura. É interessante pensar que a gente não está falando de uma transição, mas de uma ruptura de pensamento, porque se ao longo de toda a Idade Média a gente ainda tem a fé como elemento, que seja na Baixa Idade Média, na Escolástica, como elemento presente no pensamento, a partir de Maquiavel a gente tem um corte nesse tipo de pensamento e a gente passa a ter a razão no seu ápice, né? Pensando a condição humana, pensando a forma como nos relacionamos e, portanto, a política. Então, o pensamento de Maquiavel marca esse início da filosofia moderna, exatamente na transição de século XV para século XVI. Então, Maquiavel, quando desenvolve esse raciocínio, a partir, sobretudo, de duas obras, O Príncipe e Comentários sobre as primeiras décadas de Tito Livre, ele vai estabelecer um novo modelo de pensamento. E aqui vale destacar que são dois elementos centrais na filosofia de Maquiavel que basicamente vão impactar ao longo de toda a filosofia moderna, que é a reflexão a respeito da natureza humana e depois a reflexão sobre como lidar com essa natureza humana, que é uma reflexão de cunho político. A gente tem ainda uma espécie de um terceiro elemento, que seria uma reflexão epistemológica, mas que em Maquiavel não aparece. A gente tem isso já a partir dos próximos pensadores. Então, Maquiavel, o primeiro nome da modernidade, o primeiro pensador a romper, de fato, com uma razão medieval e agora colocar a filosofia de novo naquele seu percurso racional e também autônomo. Na sequência, se a gente for seguir aqui a cronologia, a gente tem o pensamento de René Descartes, alguém que está muito próximo, pelo menos não da discussão, mas do jeito de pensar de Maquiavel, porque Descartes não queria fazer uma filosofia que lhe fosse abstrata. Apesar de uma obra dele chamar ter o nome de Reflexões Metafísicas, a ideia de Descartes não é fazer uma metafísica no sentido abstrato, é pensar filosoficamente como ciência, uma marca, então, iniciada por Maquiavel dentro dessa condição de uma reflexão prática e que em Descartes encontrou uma espécie de um ápice, inclusive dentro de uma obra dele chamada O Discurso sobre o Método, em que ele vai associar a palavra filosofia à ideia de método, o que na época é bastante revolucionário e soa até como algo estranho para as pessoas, porque método e filosofia numa mesma sentença pareciam coisas desconectas. Então, Descartes é aquele que organiza metodologicamente um pensamento que se iniciou em Maquiavel e, claro, aqui a gente tem os dois grandes pais, então, dessa filosofia moderna. Já na sequência, a gente tem Thomas Hobbes, e aí na filosofia hobbesiana a gente já tem uma espécie de um apanhado do pensamento de Maquiavel e também dessa ciência cartesiana, em que Thomas Hobbes vai pensar a natureza humana, entendendo-a como se a gente tivesse inclinado de fato para o mal, para o egoísmo, e vale pensar que de onde que Hobbes tira essa reflexão. Diferentemente, por exemplo, de Agostinho de Hipona ou de outros que partiam de um pressuposto dedutivo, ou seja, eles têm uma teoria, que nesse caso era a fé, para depois justificar a leitura de mundo que eles faziam, Thomas Hobbes faz o oposto, ele vai estabelecer uma reflexão a partir de um método indutivo, ou seja, ele vai observar na particularidade do comportamento humano elementos que são comuns e daí ele alça a sua teoria a respeito dessa natureza que seria inclinada ao mal. Inclusive, para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, é uma das frases bastante marcantes do pensamento dele, porque tem a ver com esse processo de precisarmos de uma política, precisarmos de um poder que nos controle, porque, assim como também tinha teorizado Maquiavel, no estado de natureza, a gente é inclinado ao caos. Então, dentro dessa perspectiva, a teoria do Leviatã é a teoria de um estado controlador, de um estado que passaria a conseguir coordenar a vida das pessoas. Também em Hobbes a gente vai ter o que se chama de paradoxo da liberdade, que é a ideia de uma possibilidade de liberdade a partir da perspectiva do controle. É uma tese que começou com Maquiavel, mas que se desdobrou e de fato foi aprofundada, né, então a partir ali do século XVII por Thomas Hobbes. Na sequência desse pensamento, a gente tem John Locke, um pensador que vai ter duas grandes áreas de pesquisa e de discussão.
De um lado, John Locke está discutindo diretamente com René Descartes naquilo que diz respeito ao conhecimento humano, no que a gente chama de epistemologia. Então, John Locke vai se posicionar como um empirista. Essa lógica do empirismo de John Locke, ela é uma condição de que a gente nasceria como uma espécie de folha em branco. E tudo que a gente aprende por meio das experiências. Aqui ele se contrapôs a Descartes, que acreditava que a gente nasceria com a razão, com aquilo que ele chamou de cogito, né? Então, em Descartes a gente não encontra uma grande reflexão política, né? Por isso ele acaba não dialogando necessariamente aqui com Hobbes ou com Maquiavel. Agora, John Locke tem essa reflexão epistemológica, mas também tem uma reflexão política. Então, John Locke vai também partir daquela reflexão que começou lá com Maquiavel a respeito da natureza humana, mas não vai admitir necessariamente aquela natureza humana inclinada ao mal, inclinada ao egoísmo. Para John Locke, a gente tem uma natureza que nos coloca numa espécie de condição de equilíbrio com os outros seres. E o nascimento do Estado e a necessidade do Estado decorreria dessa própria natureza simplesmente para colocar ordem numa vida que, com o nascimento do comércio, passou a ser mais complexa e carente, por exemplo, de uma organização. Então, para John Locke, a função da política não é controlar o indivíduo. Na verdade, é só organizar e facilitar a sua vida. Inclusive, é daqui que a gente tem um conceito fundamental que é chamado de indivíduo liberal. John Locke geralmente é posto como o pai do liberalismo, mas a gente não tem uma grande teoria liberalista no pensamento de John Locke. Por outro lado, a gente tem um indivíduo liberal, que é um indivíduo que dialoga com o Estado, que espera do Estado uma condição de mínima interferência para que ele consiga, de fato, ter os seus direitos naturais preservados. Então, é esse indivíduo que dialoga com o Estado quase que numa condição de igual para igual. Bem diferente, por exemplo, de Thomas Hobbes e também de Maquiavel, em que a gente tem autores aqui que são de uma linha que acreditam que o Estado tem que ser forte. O Estado é que precisa controlar a vida das pessoas. Já aqui, por isso a centelha aqui do próprio liberalismo, a ideia de um Estado que não intervenha tanto na vida das pessoas, porque literalmente ele pode atrapalhar, até porque a gente não seria tão carente assim dessa necessidade toda de controle, senão, né, de uma mínima organização. Então, John Locke, um pensador, né, dentro de uma realidade também bastante já mercantil, e claro que ele vai corroborar com toda essa ideia prática de uma filosofia que também se pretende como ciência, né, muito aqui da influência também de Descartes. Na sequência, a gente vai ter, já no finalzinho daquilo que é caracterizado como Idade Moderna, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um pensador que, de algum modo, vai sintetizar a filosofia de John Locke e também a filosofia de Maquiavel. Porque Rousseau vai dizer que, de fato, a gente tem uma espécie de um equilíbrio natural, né? E quando ele afirma esse equilíbrio natural, ele se aproxima muito de John Locke. No entanto, ele vai flertar também com a filosofia de Maquiavel, em desdobramento também com a filosofia de Hobbes, dizendo que a vida em sociedade, as condições que a sociedade né, foram suscitando na própria natureza humana, de algum modo a corrompeu. Então, a gente tem um humano que no seu estado de natureza vivia em equilíbrio, no entanto foi corrompido pela própria sociedade, perdendo aquilo que estava próprio do seu equilíbrio, que seria basicamente uma condição de comiseração e autopreservação. Essa comiseração que tem a ver com uma compaixão, com um desejo de cuidar daqueles que são mais carentes, enfim, se perdeu na sociedade, daí a corrupção, né, dessa sociedade por conta, por exemplo, das relações mercantis, enfim, né, de um egoísmo nascente, principalmente marcado pela propriedade privada. E aí sim a gente passa a ter a necessidade de um Estado forte, não porque na natureza o humano seja carente desse controle, mas porque, uma vez corrompido, agora sim ele precisa dessa condição de controle que o coloque, de algum modo, sob regras de um Estado que consiga coordenar a sua vida e levá-lo, sobretudo, a uma possibilidade daquilo que é conhecido como vida livre, ainda num paradoxo da liberdade.